Olá pessoal, graça e paz. Bem-vindo e bem-vinda de volta à nossa jornada de estudos acerca dos dons espirituais. No último encontro, tratei sobre os dons da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento e mostrei a distinção que existe entre eles. Se você não assistiu a esse vídeo, não deixe de conferir o conteúdo dele. O link aparece logo abaixo na descrição. A partir deste vídeo, continuaremos nossa abordagem acerca dos dons, tratando sobre a segunda categoria de dons espirituais listadas nas Escrituras, tradicionalmente conhecida como dons ordinários. Esse termo é utilizado para diferenciar esses dons daqueles que já estudamos até aqui e que são conhecidos como dons extraordinários: línguas, interpretação, dons de curar, fé, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e etc. Apesar dessa nova categoria de dons ser chamada de dons ordinários, eles não são meras habilidades naturais que alguém possui. São competências sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo. É sobre esses dons que iremos conversar nos próximos encontros. Não perca nenhum vídeo dessa série e descubra o seu dom espiritual. No vídeo de hoje, vou tratar sobre o dom do exercício da misericórdia. Se você tem dúvidas sobre algum dom espiritual e quer que eu trate sobre ele nesta série, registre seu pedido nos comentários logo abaixo. Eu teria o maior prazer em atender você. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora mesmo, deixe seu like e nos comentários registre suas experiências com os dons espirituais. Sua participação é muito importante para nós. Ative o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos publicados semanalmente em nosso canal. O dom da misericórdia é apresentado na carta aos Romanos, capítulo 12, versos de 4 a 5 e particularmente no final do versículo 8. O texto da Escritura diz o seguinte: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e o verso 8 termina, o que exercita misericórdia, eleon, com alegria. Comecemos com uma definição. O dom do exercício da misericórdia é uma competência especial que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os habilita a sentir verdadeira empatia por pessoas que estão sofrendo com problemas físicos, emocionais ou psíquicos, a ponto de expressar essa empatia de modo concreto, através de atos que demonstrem o amor de Cristo por aqueles que sofrem. A palavra grega, que se traduz por misericórdia, eleon, na verdade é um verbo, e seu significado é ter misericórdia de alguém, mostrar misericórdia a alguém ou fazer atos de misericórdia. O dom do exercício da misericórdia visa principalmente as pessoas marginalizadas, que são alcançadas através de atos de amor. A Bíblia apresenta vários registros de manifestações do dom do exercício da misericórdia. Jesus é o modelo de alguém que manifestou esse dom. O texto de Mateus, capítulo 14, versículo 14, apresenta o seguinte relato. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, para com ela, curou seus enfermos. O texto de Mateus 20, 34 diz, e Jesus, movido de íntima compaixão, novamente a misericórdia se manifestando, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram. E eles o seguiram. Marcos capítulo 1, versículo 41, relata. E Jesus, movido de grande compaixão, novamente a manifestação da misericórdia, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe, quero ser limpo. Lucas capítulo 7, versículo 13, registra. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, novamente a manifestação da misericórdia, íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Mateus capítulo 25, versículos de 37 a 40, mostra que o exercício da misericórdia é uma marca de quem se identifica com Jesus. O texto diz o seguinte, então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e
te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Lucas capítulo 10, versos de 33 a 37 reforça essa ideia a partir de uma parábola de Jesus, geralmente conhecida como a parábola do bom samaritano. O texto diz o seguinte: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Veja novamente a manifestação da misericórdia. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, veja atos de misericórdia, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, veja aí os atos de misericórdia, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. E para finalizar, ouça o que diz a epístola de Tiago, capítulo 2, versos 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Penso que esses exemplos sejam mais do que suficientes para você entender o significado do dom do exercício da misericórdia. Quais são as possibilidades de uso do dom do exercício da misericórdia? Esse dom pode ser usado no aconselhamento, no trabalho com grupos de pessoas marginalizadas, como pessoas com deficiência, dependentes químicos, pode ser usado na visita aos doentes, etc. Quais são os perigos que rodeiam o dom do exercício da misericórdia? Algumas pessoas que são agraciadas por Deus com esse dom são tão sensibilizadas pela miséria e injustiça que tendem a ver o mundo de forma muito negativa. Cuidado com o pessimismo. Alguns cristãos simplesmente reagem a casos isolados, se envolvem com sofrimentos alheios, sem se preocupar em descobrir as verdadeiras causas desses sofrimentos. É necessário não somente socorrer o aflito, mas é preciso também descobrir a causa da sua aflição a fim de saná-la, se possível. Por exemplo, se a questão é necessidade de mantimento, é preciso fornecer-lhe, além do alimento, a possibilidade para que a pessoa tenha sua própria subsistência garantida, como um emprego, por exemplo, caso a pessoa esteja desempregada. Outro perigo relacionado com esse dom é a possibilidade da projeção de dons. Lembra-se? A projeção de dons ocorre quando você cobra de todas as pessoas que estão ao seu redor atitudes que você possui em decorrência do seu dom espiritual. Você começa a achar que todos deveriam ser e agir como você. Quem tem o dom do exercício da misericórdia deve tomar cuidado para não rotular como desumanos aqueles e aquelas que não possuem o mesmo dom. Algumas dicas importantes para o desenvolvimento do dom do exercício da misericórdia. Antes de mais nada, é bom lembrar que para cada dom espiritual existe uma função universal, ou seja, o Espírito Santo concede diferentes dons para diferentes pessoas. Todavia, na condição de cristãos, todos temos que nos identificar com Jesus em todas as áreas. Por exemplo, o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo o dom do exercício da misericórdia. Porém, todo cristão é desafiado nas Escrituras a seguir o exemplo de Jesus e a exercitar a misericórdia. O fato de alguém não possuir esse dom não exime da responsabilidade de ser misericordioso. Para quem tem o dom do exercício da misericórdia, é preciso estar atento a situações em que as pessoas dependam de atos concretos de misericórdia. Aprender a ouvir as pessoas pode ser uma boa estratégia para ampliar sua esfera de atuação, uma vez que a única coisa concreta que muitas pessoas procuram é alguém que seja capaz de ouvi-las de verdade. E aí, você conseguiu se identificar com esse dom espiritual?
Se a resposta for positiva, dê o melhor de si mesmo em benefício de outras pessoas, porque dessa forma você estará expressando de modo concreto o amor de Jesus para com elas. Se você ainda não conseguiu se identificar com esses dons, siga firme no propósito de conhecer melhor os dons espirituais até descobrir o seu. Eu vou estar aqui para te ajudar até você descobrir o seu dom. Continuaremos nossa abordagem no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.